Uhum. Agradecer, então, a professora Valéria, que, assim, aceitou o convite e vir aqui para essa aula, né? Valéria do programa de pós-graduação em psicologia, mas nessa aula estávamos eu, Ana Cláudia e Luciene, responsáveis por essa disciplina, né? E aí foi muito alegre para mim estar recebendo a Valéria aqui, para tratar de uma temática que eu tenho muita curiosidade, eu sou mais curiosa e querendo entrar um pouco, né, nessa direção, e aí aproveito também para compartilhar a aula, né, que ela vem apresentar para os alunos daqui. Tá bem, Valéria? Com você, a palavra para você se apresentar, quem não te conhece. Bem, muito bom estar aqui, muito bom estar com o Lu, né? Agora ficou até engraçado com essa coisa do programa, né? Então, não sou garota de programa, mas sou garota do programa. Mas com toda essa vitalidade, com toda essa extroversão e alegria, né? Mas sem precisar ter vendas, assim, e sim compartilhamentos. Então, com essa questão agora, é muito bom a gente... Eu conheço o Lu e a gente trabalha junto há muitos anos, com vários pontos de conexão, e fico muito feliz com mais essa possibilidade de diálogo, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou professora Valéria Marques, meu nome inteiro é Valéria Marques de Oliveira, mas eu sou conhecida no meio acadêmico como Valéria Marques, tá? Sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, tá? E a minha trajetória percorre por essa área. Então, eu sou mestre em educação, doutora em psicologia, pós-doc em educação, tá? Essa trajetória dessa intersecção, né, entre psicologia e educação, ela vem muito, ou ela reflete a minha questão, né, acho que de vida, que é a conexão entre razão e emoção. Eu nunca consegui compreender ou aceitar a dicotomia, né, do pensamento de razão e emoção, tá? E isso se reflete na minha escolha e trajetória profissional. Hoje, em especial, né, a Lu nos convidou para compartilhar com vocês, para conversar com vocês, tá? Sobre uma proposta teórica metodológica de investigação chamada Análise Narrativa Dialógica Emancipatória. Esse é um construto que a gente vem construindo desde, assim, de uma forma mais sistemática, desde 2010, tá? Então, é uma proposta de coleta e análise de dados na pesquisa, tá? Que ele já agora está em fase de consolidação, mas, por isso, assim, muito prazer e muito interessante para nós, né? Aí eu falo nós porque essa construção não é só minha, é uma construção de muitas mãos, então, de outros professores pesquisadores que foram interlocutores nessa área, e todos os membros, né, do grupo de pesquisa, atual e passado, tá? Então, a gente está na fase agora, efetivamente, de divulgar, e tem sido muito bem aceito e acolhido essa proposta nacionalmente, né, e internacionalmente, com alguns contatos, mas eu vou me fechar mais na proposta do Brasil, né, onde alguns pesquisadores, alguns alunos que não eram diretamente ligados ao nosso grupo de pesquisa ou à nossa rede social, né, começaram a ler os artigos e perceber que ali tinha um ponto de interesse, que poderia servir ao propósito dele, visto que as indagações que eles traziam eram as mesmas que a gente trazia, tá?
Então, esse é o nosso objetivo de hoje. O nosso objetivo de hoje é apresentar a ANDE para vocês, que é a Análise Narrativa Dialógica Emancipatória, apresentar os seus fundamentos, as suas vantagens, as suas desvantagens, como que se faz, tá? E, de repente, cooptar outras pessoas interessadas também, e não só conhecer, mas também poder aplicar. Ela, como uma ferramenta de pesquisa, ela não resolve todos os problemas, ela não se aplica a qualquer tipo de pesquisa, tá? Ela tem um recorte muito próprio. Então, por isso que é importante conhecer a sua proposta, os seus fundamentos, para ver a sua adequação, ok? Essa foi uma questão até que apareceu muito nos nossos grupos de pesquisa, em especial no último, né? No agora, que a gente está, que é a aprendizagem, cultura organizacional na contemporaneidade, narrativas dialógicas e emancipatórias, porque dependendo do recorte que você faz, alguns membros vão poder utilizar antes, outros não, tá? Sem nenhum problema, né? Porque o objetivo é justamente a gente poder, eu tensionava essa palavra, né? Discriminar, mas discriminar no sentido de conhecer e fazer uma escolha acertada. Então, não é discriminar no sentido pejorativo de preconceito, uma ação preconceituosa, tá? É discriminar no sentido de avaliação e adequação. Bem, vou combinar com vocês que eu vou apresentar, tá? Eu sistematizei, porque quem me conhece sabe que eu sou prolixa e que eu viajo, então isso aqui me traz ao chão, mas a qualquer momento vocês podem dialogar comigo, me interpelar, parar e perguntar, eu entendi, não entendi, ou concordo, discordo, o que eu penso sobre isso, tá? Vamos lá, então? E aí depois eu disponibilizo esse conjunto de slides para vocês, tá certo? Eu não sei se pode disponibilizar por aqui, mas aí eu disponibilizo para a Lu, e a Lu disponibiliza para vocês, e o pessoal do meu grupo eu depois disponibilizo lá no nosso canal, tá? Bem, vamos ver se eu acerto agora. Tira aqui, compartilhar. Aí está piscando. Está piscando para vocês também? Tá sim, Valéria. Deixa eu tirar a outra tela, porque apareceu. Tá sim. Agora tá bom. Pronto. Que bom agora, apareceu agora a tela e vocês. Pode botar, professora. Estabilizou. Ótimo. É configuração, né, Valéria? Eu acho que é configuração. Sei lá, mas vamos embora. Tá ótimo. Vamos lá. Então, a análise narrativa dialógica emancipatória, embora esteja o meu nome aqui por conta da apresentação, mas eu falo que a sua concepção, a sua criação, o seu amadurecimento, vamos dizer assim, eu sou a figura permanente, mas ele não é fruto de criação só minha, é fruto de diálogos com vários pesquisadores. Dentre eles, quem se destaca, né, no início foi a professora Cecília Satriano Raquel, da Universidade Nacional de Rosário, com quem a gente tem parceria também já há longo tempo, tá? E nos últimos anos foi a Edneuza Lima Silva, que as pessoas conhecem como Edna, né? Que atualmente é minha doutoranda, daqui a pouco já está defendendo também, mas várias outras pessoas, né, vários outros membros vêm contribuindo.
principalmente os meus orientandos. Eu brinco que os meus orientandos meio que ousam mergulhar e viajar comigo nas minhas elucubrações, né? E as pessoas compartilham e a gente vai criando junto, tá? Criando junto nas facilidades e nas dificuldades, porque o que a gente considera muito, que a gente aprende muito também com o erro, né? E a gente aprende muito na superação de alguns obstáculos. Então, quando a gente percebe alguma dificuldade ou algum obstáculo, o nosso movimento não é de negação ou de corte, é justamente de olhar, mergulhar e procurar entender aonde está sendo a parada, né? Qual a questão. Isso por quê? Porque a nossa base é interacionista. Então, vocês vão ver, a nossa perspectiva é sistêmica. O que quer dizer isso? Nos interessa entender o fenômeno nas suas relações, né, no seu contexto, que ajuda a contribuir ou a criação do sentido, tá? E esse sentido é co-construído, por isso que ele é interacional. E isso se dá num processo. Então, a lei da multiplicidade de eus, né? Então, assim, eu, Valéria, sou formada por vários eus, né? Eu, mãe, eu, psicóloga, eu, mulher, enfim, né? Eu, cidadã, nascida no século passado. E aí, todas essas conjunturas que a abordagem histórico-social nos ajuda a pensar, né? Esse é o nosso interesse. Então, como que é esse processo de criação da realidade? Então, vocês vejam que só essa pequena introdução que eu estou dando, quantas rupturas a gente já está fazendo emergir dentro de um pensamento tradicional ou hegemônico da academia que tenta estabelecer o controle. Então, chegar a uma verdade, pegar a um controle de variáveis, né, para estabelecer causa e efeito. E a gente percebe ou a gente considera que a questão não é linear. A questão, a gente parte do que chama da epistemologia não ordinária, ou seja, é um conjunto de pressupostos epistemológicos, filosóficos, né, que nos sustenta essa visão sistêmica dinâmica. Então, a realidade é co-construída e em movimento constante. A gente vai trabalhar, quando a gente lida com a pesquisa, com as estabilidades, né? Porque na pesquisa a gente procura ver as regularidades, mas considerando também as transformações. Por isso que ordem e caos, para a gente, não são dicotômicos. Aí parece bem aquela figura do yin yang, né? É isso, é um todo em movimento. E aí vocês vejam nisso o quanto que é diferente ou discrepante, porque o que predomina na academia é a perspectiva positivista. Então, o positivo é o factual leva à ordem, leva à neutralidade e à distância entre observador e objeto observado, ou entre pesquisador e objeto de pesquisa. A gente vai contra isso tudo, mas a nossa rebeldia ou subversão não é só baseada numa doxa, né? Numa opinião. A gente está estudando e atualmente eu estou vendo assim, gente, eu já estou vendo isso há 12 anos de uma forma sistemática e só sei que pouco sei. Mas é muito legal, é muito gostoso. Bem, então, diante desse preâmbulo,
o objetivo do encontro de hoje, então, é apresentar esses fundamentos da análise narrativa dialógica emancipatória, que as pessoas cunharam como ANDI, e eu achei bem interessante, né, nesse sentido de ANDI também, até de segue em frente, vai, sabe, vai com a cara e a coragem, mergulha, se entrega, né? E essa marca inicial, né, que é a ruptura do desenvolvimento, do pensamento hegemônico. Então, tudo começa a partir de uma crítica ao pensamento hegemônico positivista da academia. Tudo começa com uma demanda, né, de ver como fazer pesquisa de um modo diferente da perspectiva positivista. Tá? Bem, embora aqui, né, eu suponho que nem todos sejam psicólogos, tá? Mas a gente parte dessa questão. Então, o nosso olhar, né, ou essa questão da análise narrativa dialógica emancipatória do ser humano, tá? Então, quando a gente está fazendo essa proposta, quem é esse ser humano? Como é que a gente se torna um ser humano? Né? A gente nasce ser humano? Não, na verdade, a gente nasce com a potencialidade de ser humano. Né? Quando a gente nasce biologicamente, a gente ainda não está completamente, né, pronto, a gente nasce num estado de desamparo e a gente se constitui, ou a gente se forma humano no contato e na interação com outros seres humanos. Tá? Então, é nessa troca que nasce, vamos dizer assim, esse sujeito psicológico. O ser humano, ele não é só instinto, ele não é igual um potro, né, que nasce, um cavalinho, que nasce, e aí ele nasce e já está todo pronto com a sua espécie. Tá? Então, com as questões, ele vai ter, sim, outras aprendizagens, não é só a questão de instinto, tá? Ele vai ter, sim, a questão do desenvolvimento da consciência, né? Mas não a consciência reflexiva, que é o que vai marcar o ser humano. Então, os animais, de algum certo modo, eles adentram também ao mundo simbólico, mas até uma primeira fase, né? Ou, lembrando até a questão do Vygotsky, né? As funções primárias, né? E não as funções secundárias do aparato psicológico. Então, a gente vê que esse ser humano, né, ele, desde o seu nascimento, ele se constitui em relação. Ele não é um ser só. E essa sensação de desamparo que ele nasce, isso vai ser elaborado ou resolvido dependendo da qualidade vincular que ele fizer desde o seu nascimento, e isso vai percorrer e vai influenciar a sua vida ao longo de toda a sua vida. Tá? A gente vai chamar atenção aí, então, nesse aspecto da singularidade e da universalidade. Quando a gente faz pesquisa, né, aí fala nomotética né, ou não, como que a gente vai fazer? A gente vai analisar o que é singular daquele sujeito, tá? Mas o que é universal naquele indivíduo? Então, são as duas coisas que não são separadas. É uma dualidade ou um movimento que vai atravessar o sujeito e o seu grupo o tempo inteiro. Então, nessa constituição psicológica, né, pensando em Winnicott, com a questão do handling e do holding, né, ele vai ter tanto esse amparo
físico, social, psicológico para se constituir. E o objetivo é que essa consciência inicial ela se amplie, amadureça e ela consiga se desenvolver enquanto uma consciência reflexiva. Então, a pessoa se individuar, né, ou a pessoa perceber a relação de si com o mundo, tá? Nesse processo de adaptação, que é um processo de adaptação ativo, isso tanto numa perspectiva cognitivista, como a questão piagetiana, quanto uma questão de influência psicanalítica com Winnicott, né? Então, essa adaptação, quando a gente fala de adaptação, não é a adaptação passiva, e sim é uma adaptação onde o sujeito faz as suas marcas. Tá? Todos esses estímulos, né? Então, não só os estereoceptivos, porque quando a gente fala dos estímulos, a gente leva muito aos sentidos e aos 5 sentidos. E a gente sabe que não é só isso. Então, tem os estímulos estereoceptivos, né? Que como é que a gente vai construir essa realidade? A gente vai construir essa realidade com essa questão interna, então, nos estímulos estereoceptivos, audição, paladar, tato, olfato, visão, os interoceptivos, que são os mais viscerais, tá? Os aspectos proprioceptivos também, na questão de como é que a gente se coloca, se desloca no mundo, além dos outros aspectos sociais, afetivos, que tudo isso junto vai contribuir para o sentido que a gente vai construir dessa realidade. Tá? E se a gente for lembrar, né, do Erickson, que é um outro autor que eu também gosto, quando ele fala do ciclo da vida, ele vai falar dessas crises ao longo do sujeito, por exemplo, na primeira crise de confiança e desconfiança básica, onde você não tem que optar por uma, né? Ou você vai ser confiante ou você vai ser desconfiado. Não. A maturidade está no desenvolvimento dessa consciência e socialização e no equilíbrio dessas forças. O que a gente vai ver, e aí agora pegando a influência piagetiana, né? Esse equilíbrio final não existe, né? Então, a gente vai estar sempre num movimento ou numa tendência que vai ser marcada como equilibração. E, por fim, né? Então, esse mundo, essa realidade é construída através desta percepção, então, que não é só a percepção visual, não é só a percepção biológica, é essa percepção desses estímulos afetivos, sociais, energéticos, né, que a gente pode colocar, espirituais no sentido de como que eu vou me formando, né, dentro desse sistema como um todo, e isso se configura no pensamento, sentimento, ação e interação. Então, na qualidade de todos esses processos. Tá? Então, como base, o que a gente está querendo, né? Qual é o nosso foco de pesquisa? Nosso foco de pesquisa é uma pesquisa que considere, que valorize, que respeite a subjetividade humana. Quando a gente opta por uma pesquisa muito objetiva, a subjetividade atrapalha. Então, qual é a direção, né? O treinamento mesmo do pesquisador? É afastar a subjetividade, porque a subjetividade enviesa, a subjetividade distorce. Aí vem aquela brincadeira, né, gente? Nessa hora, a gente joga o bebê junto com a água suja, né? Porque se você separa a subjetividade de um estudo do ser humano, você o aniquila. Né? O que você fica? Tá? Pelo menos dentro da nossa expectativa, que o nosso objetivo é olhar, nos aproximar dessa dinâmica. Tá?
e aí com o preço que a gente tem que pagar por isso, né? Então, a subjetividade vai abarcar justamente essa questão da semelhança e da diferença, que a gente falou, da singularidade e universalidade. E considerando esse processo, esse movimento, essa atualização, essa duplicidade, essa dualidade, esses conflitos, não é conflito só eu e o outro externo, é eu com o meu eu, né? Daí a gente fala, a gente às vezes escuta, né? As pessoas vão no cardiologista, aí agora não mais, né? Não se pode ver mais essa cena porque é proibido fumar dentro de recintos. Mas antigamente, eu lembro do meu pai falando, fui no cardiologista, ele mandou eu parar de fumar fumando, porque fumar faz mal à saúde, fumar está me matando, mas ele está fumando. Por quê? Porque uma coisa é eu saber o que eu penso que é certo, outra coisa é eu conseguir fazer isso. Então, essa junção, e as pessoas, por vezes, têm essa atitude discrepante ou conflituosa sem consciência, sem perceber. Quando a gente se conscientiza disso, e aí eu penso que muita influência dessa proposta teórico-metodológica vem da minha experiência clínica, né? Então, como que a gente traz essa vida clínica para a questão da pesquisa? Tá? É esse olhar, porque o olhar da clínica é o olhar daquele sujeito, né? Então, daquela singularidade. Mas se for só daquele sujeito, como é que eu vou poder generalizar aquela aprendizagem para outras? É pensando nessa universalidade. Tá? Então, esses conflitos a gente procura não aniquilar, e sim, ou pelo contrário, fazê-los emergir para contribuir não apenas com a nossa compreensão do campo relacional, das tensões existentes, mas da própria possibilidade de elaboração do sujeito no seu momento de narrativa, né? Ou de narração. Bem, isso já é um spoiler. Vendo, a gente trabalha muito, então, porque eu falei, com os autores, a gente dialoga, né? Com os autores dialéticos, os autores históricos sociais, né? E a gente gosta muito de Kroschik. E ele traz essa ideia do estudo e ele destaca essa dupla perspectiva. Então, sempre a perspectiva de compreender as condições concretas, né, interacionais, então, o que o sujeito tem, o que o meio provoca, o que o meio instiga e quais são as condições da sua superação. Se a gente for pensar, por exemplo, Moscovici, principalmente na obra dele das minorias sociais, né, as minorias ativas sociais, é isso. Então, quando a gente conhece um processo de opressão, já é um passo para você se colocar, se posicionar e superar isso. A outra questão da psicologia, e aí vocês vejam que eu já estou puxando, né, por um olhar, por uma consideração de psicologia que a gente defende, que é essa psicologia que não dá para ser dentro de uma ciência imparcial e neutra, porque a gente não acredita nisso. Então, toda ciência precisa vir junto de uma consciência, né? Então, precisa sim, não há neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro. E no nosso caso, a nossa busca, então, enquanto psicólogos, é compreender e respeitar essa constituição humana. Isso é fácil de falar, mas não é fácil de viver, né? Então, é fácil de falar do respeito à diversidade humana, mas é difícil você conviver com pessoas que não compartilham o mesmo modo de ver e construir a realidade como você. Tá? Então, esse é um exercício diário. E isso eu acho interessante também, porque a gente busca ter uma coerência entre o que a gente estuda e o que a gente vive. Então, o pesquisador que opta por essa
proposta, né, a questão da Andy, ele vive num nível de angústia, nesse sentido, assim, porque ele busca se conhecer o tempo inteiro, ele se bota em xeque o tempo inteiro, né? Qual é o seu tema de pesquisa? Por que que ele fez aquele recorte? Como é que ele se aproxima desse objeto? Porque isso vai interferir na sua direção e nos seus achados, tá? Então, continuando, a questão da psicologia é buscar contribuir com a auto-organização e emancipação humana contra a alienação, né, na direção de um desenvolvimento integral. E que desenvolvimento é esse? É um desenvolvimento biopsicossocial, energético e espiritual, né? No sentido que compomos um grande sistema. Então, somos parte de um todo e o todo está dentro das partes. Ok? Por final, quem sustenta essa proposta? Não é a epistemologia tradicional. A epistemologia ordinária não dá conta disso, porque o olhar dela é linear. A leva a B, B leva a C, C leva a D. Tá? Então, A tem relação com D, aqui. Mas não obrigatoriamente D tem relação com A. Na epistemologia não ordinária, quem quiser, né, um aprofundamento nesse tema, eu sugiro que acessem a minha tese de doutorado, tá? Eu usei a figura hologramática. Então, a questão de um holograma, para mim, é uma ideia que dá dessa unidade de alta complexidade. Complexidade não quer dizer dificuldade grande. Complexidade significa você considerar múltiplas variáveis, tá? E múltiplas variáveis interconectadas e mutuamente influenciáveis. Então, essa unidade vai dizer que A influencia B, mas B já influencia A. A já não é o mesmo, né? Porque já é uma Alinha e B já é Belinha. Não é a abelhinha de fazer zum, 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 mel por aí, não, tá, pessoal? Mas é isso. Nós não somos mais, por exemplo, eu não sou mais a mesma Valéria que comecei a falar às 10 horas da manhã. Tá? Então, só o fato de expor essas questões com vocês me provoca uma série de reflexões internas, uma série de movimentos internos, conscientes e inconscientes, e que vão deflagrar com maior ou menor força, né? Mas que eu posso ter a decisão de olhar isso e trabalhar com alguns conceitos. Então, os dois principais autores nessa hora é o Edgar Morin, né? E o professor Ed Martins Majud Maluf. Não é o Paulo Maluf, não tem nada a ver com o político. Tá? Eu recomendo a obra dele. Né? Eu brinco que o Morin, eu coloquei um livro só, mas foi só de exemplar, porque o Morin tem coleção. E quando ele fala um livro dele, ele vai falar uma coisa bem francês, um pensamento francês, né? Ele é prolixo porque ele vai no detalhe, vai um ritmo de pensamento que caminha para frente, caminha para trás. O Maluf, não. O Maluf, quando você vai ver os livros dele, são fininhos. Mas, gente, você tem que ler com uma garrafa de vinho do lado. Porque uma frase é uma frase que remete a você para entender um livro. Né? Então, vai lá no livro e você volta. Mas, mesmo assim, eu sugiro, né? Eu estou lembrando agora da minha orientadora, quando eu comecei a estudar Lacan, ela falou assim, Lacan você não tem que ler para entender. Ler, entendi. Não. Você tem que ir se aproximando e acostumar o ouvido igual música clássica. Vai ouvindo, vai ouvindo. Não é para gostar de cara, né? Que aí as coisas vão fazendo sentido. Bem, estou chegando na questão de qual foi o incômodo, né, para fazer toda essa crítica de consciência.
Então, quando a gente vê isso na ciência, tem uma disputa de poder, onde cada um puxa para a sua capacidade ou para a sua forma de criação da realidade. E eu aprendi, né, ou isso para mim foi muito desvelado no meu trabalho junto às pessoas com deficiência intelectual. Na época que eu me formei, quer dizer, na minha formação é da década de 80, né? Infelizmente, ainda hoje, né, eu acho que predomina o pensamento de você tem um teste, avalia aquela pessoa quanto ela está abaixo. E aí você quer puxar ela para cima. Então, você não vê a pessoa como ela é. Você vê o que falta nela. Então, sempre é um olhar depreciativo. E aí, nessa hora, você não consegue fazer um canal de comunicação, porque vocês não estão no mesmo patamar. Tá? E por isso que eu sou muito grata, né? A aprendizagem que eu pude ter junto a esse grupo, né? As pessoas com deficiência intelectual, porque eu encontrei as pessoas. E aí comecei a compreender esse processo, né? Qual era o processo utilizado nessa interação? Como é que a cognição e a emoção se relacionavam para construir todo o sentido de mundo, o sentido de si? E eu, como profissional, fui eu quem precisei chegar até as pessoas e me disponibilizar, ter a abertura de compreender como é que era a organização, porque existe uma organização, existe uma forma de sentido, tá? E sair do meu trono e me permitir dialogar. Tá? Quando a gente usa até agora a palavra narrativa, a narrativa foi escolhida numa forma mesmo de provocar, né, uma escansão, né, uma divisão. Que normalmente a narrativa é alguém que fala e o outro ouve. Na nossa perspectiva, essa narrativa é a expressão de interação desse ser. Então, quais são os canais expressivos que ela utiliza nessa interação? E aí a gente volta ao primeiro slide, né? Se a pessoa se constitui consigo e com o outro nessa relação, quando ela já se constitui, ela traz todo esse seu mundo interior e toda essa vivência, todos esses valores, conhecimentos, crenças exteriores também fazem parte ou constituem ou organizam essa narrativa como um todo, tá? Então foi para quebrar, né, e vestindo a sandália da humildade, né, sair do poder de pesquisador, do professor, doutor, e me colocar como pessoa junto a outra pessoa. Tá? Foi onde a gente viu, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, como é que eu posso considerar o outro e continuar fazendo ciência? Né? Eu não quero partir para as opiniões pessoais só. Porque o que quer dizer fazer ciência, gente? Fazer ciência é a gente adentrar, né? Vocês agora estão em rituais de passagem, para que vocês participem de uma comunidade científica. Que ciência é comunidade científica. Não tem ciência de um. Ciência é co-construção. Então, como? A partir de quais perspectivas? Quais seriam os nossos pilares para que a gente pudesse identificar e formar esse grupo? Bem, vou começar a falar agora de questões mais pessoais, né? Então, a escolha nossa já foi por pesquisas descritivas, né? Então, não tanto pesquisas experimentais, tá? Porque o nosso objetivo não era de controlar as variáveis, e sim de compreendê-las, de
interpretar a dinâmica dessas variáveis na construção de um cenário. Aí muita influência da fenomenologia, embora eu não seja fenomenóloga, tá? Mas, por exemplo, o Merleau-Ponty é muito forte, né, nas nossas coleções. Os aspectos simbólicos, então a gente também conhecer que a realidade não é uma realidade dada, né, e nem uma realidade que só entra na cabeça. Essa realidade é co-construída. Então, a gente precisou estudar muito o aspecto simbólico, e aí viemos beber a água dos psicólogos culturais, né, e dos psicólogos cognitivistas, mas que estudavam a questão da representação e da percepção. Tá? Então, vem a psicologia cultural, a psicologia sociohistórica, o construtivismo, né, para deixar claro essa questão da psicologia da cognição, mas nessa questão construtivista ou sócio-interacionista, a teoria interacionista, a questão da dialogia, e a gente vê Bakhtin, né, Buber, tá? Tendo um compromisso político, crítico participativo, que a gente falou que a ciência ela não é neutra, né? E buscamos, a gente estava nessa indagação assim, de pesquisas que valorizassem a percepção do participante, e aí é realmente o participante da pesquisa, não é o participante que agora a gente não pode escrever mais, quer dizer, antes não podia escrever o objeto da pesquisa, porque pessoa não é objeto, né? Depois a gente não pode escrever o pesquisando, né? Ele é o participante da pesquisa, mas é efetivamente, então, que ele participasse, que ele, alguma coisa ele pudesse abstrair dali. E aí a gente veio trilhando essa questão da proposta narrativa para realçar a negociação de sentido. Então, como é que se constrói um sentido, como é que se simboliza a realidade, como é que se organiza isso, como é que eu negocio isso. Dialógica, no sentido que o ser se constitui, né, nesta interação. Se a gente for lembrar de Buber, né, é a relação eu-tu, eu-isso, e emancipador. Então, é saber que nessa relação social o poder está aí, né? E esse poder a gente acredita numa justiça social, num poder distributivo, ok? Mas isso não é inato, né? O sujeito, se ele é oprimido desde que ele nasce, ele assume uma posição de submissão. Só que isso pode ser rompido. E é nessa crença que a gente, né, parte. E a gente vai falar, se a gente está falando de símbolo, a gente vai falar, né, falamos sobre a consciência reflexiva, a gente vai falar de linguagem. Então, dessa reflexão abstrativa, reflexivante, da abstração reflexivante, que é característica do humano. Então, quando a gente fala de comunicação em linguagem animal, né, porque a gente precisou estudar, gente, até para explicar essa questão do múltiplo sentido. A gente, para chegar ao nível que a gente está da proposta, a gente não estudou só a ontogenia humana, né? A gente não estudou, a gente estudou a constituição humana, tá? Mas não só isso, a gente precisou dar um passo na direção da filogenia. O que é isso? Né? Então, o que é vida? Como é que a gente diferencia ser vivo e ser não vivo? Aí, dentro dos seres vivos, quem são, então, né, a questão dos vegetais, dos animais? Não sei se vocês já ouviram ou se vocês já tiveram a possibilidade de ler sobre a cognição dos vegetais, ou a comunicação dos vegetais. Tá? Mas aí, quando a gente fala de comunicação ou de cognição, a gente já coloca a questão de cognição e comunicação humana. Então, mas não é isso.
Então, a cognição é a forma que a gente estrutura todos os estímulos, né, numa organização que vai influenciar a nossa ação. Então, existe isso, a mesma questão na comunicação, a gente fica pensando muito na comunicação simbólica, né, que é dúbia, por isso aqui os múltiplos sentidos. Na questão das árvores, por exemplo, das comunicações que as pessoas estão estabelecendo, estudando na floresta, não é esse nível de comunicação. É comunicação no sentido de troca de informação, tá? E aí, saindo, né, do ramo vegetal, indo para o animal, a gente também precisou estudar essas questões das funções psicológicas. E aí, por isso que o estudo de Vygotsky das funções psicológicas primárias e secundárias fez todo sentido. Então, vocês vejam o que a gente tem que percorrer para lá trabalhar nas funções psicológicas superiores, que é o que a gente quer chegar. Mas a gente precisa entender como é que esse homem está dentro desse sistema todo. Tá? E é para respeitar. Então, quando a gente está, é para respeitar. Né? A gente pode falar aqui, nessa charge, que a compreensão era de carrinho, objeto, e não carrinho de obra, mas a gente pode olhar também por trás disso. Um menino negro, pobre, né? De roupa remendada, o que ele vai fazer com um carrinho? Ele tem que começar a labutar desde cedo. Então, vocês vejam que existe uma questão. Né? Então, quando a gente fala da percepção, a gente vai estudar a affordance, porque existe a questão da affordance, que são os gatilhos biológicos que nos tendem, né, a gente agir ou interagir com os objetos de uma determinada forma, mas tem essas affordances sociais. Então, como que determinadas configurações ambientais já colocam pessoas em determinados papéis sociais. Tá? E para que o pesquisador compreenda isso, vocês vejam quanto que a gente tem que estudar. Então, a gente tem que estudar sobre desenvolvimento humano, né? A gente tem que estudar sobre cultura, a gente tem que estudar um pouco da questão da história e da organização social e econômica, para poder fazer sentido. Senão a gente fala, que bobagem, a gente só ri da charge, trocou o sentido. Mas é mais sério do que isso. Qual é a marca que essa pessoa traz? E aí ela não vai entender depois lá. Tá? Bem, então, fazer ciência, concluindo essa parte, para a gente, é fazer ciência com consciência, né? E aí eu arrisquei, né? Não levem isso ao pé da letra, mas eu arrisquei só sintetizar isso, falar que é um estudo aprofundado, sistematizado. Isso eu estou querendo mostrar que fazer ciência precisa de metodologia, sim, é um método, e é um método claro. Tá? Então, você precisa disso, não é um bunda lelê, tá? E compartilhado, então a gente vai ter essa preocupação de que o outro compreenda, que a gente compartilhe, né, ideias, pressupostos. Para isso a gente precisa se mostrar, eu brinco que é dar a cara a tapa, a partir da interpretação perceptiva de algum fenômeno e resposta a alguma questão delineada. Porque também não tem como fazer pesquisa se a gente não estrutura uma pergunta. Tá? Ninguém sabe tudo, primeiro. Tá? Tem a introdução do livro I Ching, né? Que é um oráculo chinês. Né? Eles usam um caule de milfólio, quando já veio para cá, a gente já coloca em moedinhas, né? Mas é um livro que é introduzido pelo Richard, esqueci o sobrenome dele, e aí ele fala que para você chegar a uma resposta, o mais importante é você se dedicar à pergunta. E quanto mais você pensa e estrutura a sua pergunta, já é metade da sua resposta. Tá? Então, essa é a questão.
fazer ciência, eu quero saber, quer saber o quê? Né? Ah, não, vou estudar a mulher. Mas vai estudar a mulher no quê? Tá? Então, quanto mais você vai perguntando e vai estruturando a sua pergunta, mais fortalecido você vai ficando. As atitudes do pesquisador são de curiosidade, determinação, organização, humildade, seriedade, tá? Abertura e reflexão crítica. E aí o nosso desafio, então, se a gente está estudando essa questão do humano, é essa conversa interior, essa conversa, porque não basta só se dispor a conversa acontece efetivamente quando tem um elemento de conexão. Aí a comunicação se efetiva. Tá? Qual foi a direção pessoal? Né? Quais foram os pontos fundamentais nossos nessa trajetória? Então, a gente buscou estudos interacionais que valorizassem a subjetividade. Bem, isso é um pleonasmo, tá, gente? Se é uma teoria interacional, ela já considera a riqueza do mundo interno, né? E ela já considera que é um processo de subjetivação. Então, a pessoa não nasce sem nada, nem nasce com tudo. Ela vai construindo nessa mutualidade. A gente criticava a neutralidade do pesquisador, que é a posição positivista, tá? E a gente buscava entender o processo. A gente não queria entender, ver só assim, o início e o final. A gente queria olhar dentro da caixa preta. O que acontece aqui dentro para desencadear e resultar naquilo? E aí o conceito proposto, vocês vejam que a minha tese de doutorado foi em 2005, né? Mas a ANDE começa mesmo a se estruturar a partir de 2010, mas nenhuma história começa de um dia para o outro, né? É uma série de conjuntura. A gente chega no conceito que é importante, que se chama-se o olhar fluido. Então, é essa capacidade de observação e você observar, que é a observação de segunda ordem, né? Que é observar a si e observar ao outro. Então, começando por baixo, né, da observação de segunda ordem, se aproxima a Epoquet da fenomenologia, mas tem uma diferença também. Na Epoquet você tem essa questão de olhar com suspensão de julgamento, tá? E na observação de segunda ordem é um construto que vem da teoria geral dos sistemas, ou da teoria da comunicação, que é olhar o quanto que o observador interfere na sua observação. Tá? Então, o olhar fluido ele vai partir desse pensamento sistêmico e ele vai considerar escala e foco. A escala tem muito a ver com o trabalho do Urie Bronfenbrenner, da teoria ecológica, né, do desenvolvimento humano. Então, quando ele vê todos os sistemas, desde o sistema dual até o cronostempo, que é o movimento que você está. Obviamente, quando você vai fazer uma pesquisa, você vai precisar ficar em um nível. Não dá para a gente ver tudo ao mesmo tempo, mas a gente considera as outras questões. Então, mesmo se eu for estudar, por exemplo, uma relação mãe-bebê, eu vou estudar essa relação mãe-bebê e pensar que dupla é essa, tá? Que família é essa? Essa família está dentro de qual comunidade social, profissional? Ela está dentro de qual contexto de tempo e espaço, né? Com que país, com que situação? E até uma questão maior de saber como que essa situação é vista na contemporaneidade, tá? Então, isso é a questão da escala e do foco. Eu falo que são as lentes que a gente vai escolher. Se eu vou querer ver
algo muito minúsculo, eu vou precisar usar um microscópio. Mas se eu quiser olhar a estrela, eu vou ter que ver uma luneta. E aí, o observador, o pesquisador, precisa ter esta sensibilidade e essa flexibilidade, tá? Então, mesmo que ele opte pelo micro, ele não vai desconsiderar, né? Então, ele vai contextualizar o estudo. E o olhar fluido, ele tem duas questões também. A gente procura aumentar o nosso ponto de referência. O que é o ponto de referência? São os nossos conhecimentos, as nossas experiências, nossas crenças e valores. Então, tomar, né, ciência disso. Tudo que a gente aprende conscientemente e sistematiza. E a gente vai procurar diminuir, não dá para aniquilar, o pensamento cego. O que é o pensamento cego? É aquela parte do nosso desconhecimento, é a parte que é impulsionada, né? Ou são as pulsões que advêm do inconsciente. Então, nessa hora, o que a gente vai buscar, e aí é reflexão pessoal, vou dar um exemplo rápido, tá? Eu participei de uma banca, uma vez, de doutorado, que a pessoa trabalhava com a questão da empregabilidade das pessoas com deficiência intelectual, falando do sucesso profissional dessas pessoas. Mas na hora dela escolher o nome fictício, ela escolheu tudo nome de anjo. E aí, gente, é isso. Depois que a gente começa a ter tanto traquejo, as coisas saltam. Então, não dava para não falar sobre isso, né? Aí eu perguntei para ela como que ela tinha escolhido o nome que ela ia representar as pessoas. Tá? Ela falou, não foi um nome qualquer, não teve uma razão. E aí eu falei, você não percebeu que todos eram nomes de anjo? É uma pessoa católica, tá, gente? Então, assim, estou me considerando. Aí que ela se deu conta. Mas isso porque a gente está impregnado numa sociedade que retira das pessoas com deficiência intelectual duas forças vitais, que é a agressividade e a sexualidade. E aí pintam como puro amor, puro anjo. Isso não é algo benéfico. E ela não está sendo uma posição de aproximação, é uma posição de rejeição. Porque enquanto essa pessoa boa, chega uma pessoa com deficiência, assim, é tão bonitinho, não tem maldade. Que não tem maldade, gente? É uma pessoa. Então, tem todos os anjos e demônios dentro dela. Né? Só que se a gente não permitir ver isso, nem a própria pessoa consegue se perceber. E aí, muitas vezes, já lembrando de uma pessoa, né, de um jovem com deficiência intelectual, que ordia a mão, tá? Ele botava a mão na boca, né? E antes de eu atendê-lo, era um jovem, eu perguntei, né, para a mãe como que era a questão da sexualidade. A mãe fala, não, ele nem vê isso. A gente lá em casa não assiste televisão, a gente só ouve rádio religiosa, né? Ele, mas 20 e poucos anos, gente, com a libido, né? Não, bem, o rapaz me chega, eu estou arrancando, e não dá para vocês verem, mas batendo na genitália. Isso não é uma narrativa? Agora, precisava ver dentro desse contexto. Então, era uma família ultra beata, tá? Com os pais, cada um em um tipo de religião, mas ambos com comportamentos muito rígidos, tá? Como é que essas pessoas os pais conseguiriam ver a sexualidade dentro deles e poderiam reconhecer isso no filho? Então, isso é análise narrativa, ok? E dialógica, porque também, nesse sentido, não dá para eu chegar para essa mãe e abrir o verbo na hora. E nem para esse rapaz, né? Para esse jovem, de uma forma de rasga, vai aí.
Eu não posso falar leva no puteiro, porque é feio falar isso, né, gente? Né? Deixa o rapaz... Não, mas a gente pode ir dosando, aí eu falo psicólogo enquanto azeite, te falo, quais são as percepções? O que será que é isso? Que força é essa? Que energia é essa? Então, você vai, aos poucos, respeitosamente, tá? Criando novas aberturas, tá? Porque se a gente rompe também, a pessoa quebra, né? E aí a psicose é uma saída. Opa. As perguntas disparadoras, isso aí eu vou começar agora a pegar do próprio texto que eu sugeri para vocês, tá? A gente já tem outros textos, podcast, né? A gente está terminando um curso agora introdutório que eu já vi que a gente já vai melhorar para uma segunda edição, que a gente quer fazer um curso totalmente assíncrono, que a pessoa possa entrar e fazer ao modo dela, né? Ao ritmo dela, tá? Então, eu vou pegar a partir do texto que eu sugeri para vocês, para instigar mesmo. Então, primeiro, a pergunta disparadora para a criação da ANDI. Como investigar o ser humano a partir do seu aspecto simbólico? Não é só a ANDI que faz essa perspectiva, tá, gente? Né? Como considerar a sua capacidade simbólica de construir a realidade interna e externa e constituir-se enquanto sujeito? Como coletar, organizar, analisar dados sem aniquilar essa sua condição primordial? Então, a gente foi ver o que já existia, né? Ninguém quer reinventar a roda, e ver se o que já existia atendia às nossas necessidades, tá? Como não atendeu, como a gente sempre tinha alguma coisa que escapava, a gente foi estruturando a ANDI. A ANDI é uma proposta, né, uma ferramenta teórico-metodológica de investigação, né, que busca tanto na sua coleta, organização e análise de dados, valorizar o simbólico da subjetividade humana. Né? Então, com isso, quando a gente faz, por exemplo, uma observação de campo, na observação, a gente não registra apenas o que a gente observa, né? O que a gente vê de uma forma explícita. A gente anota também as nossas impressões e a gente anota as nossas sensações, né? Ah, eu vi determinada coisa que me incomodou, né? Ela começou a chorar, me deu vontade de chorar também, né? Eu senti raiva nessa hora. Então, esse é um ponto. Aí eu faço a alusão também, sempre exemplifico, um outro orientando meu, gente, como eu aprendo com os meus orientandos, né? Que ele foi fazer entrevista numa atleta de bocha paralímpica, tá? E ele já tinha sido treinador dela, então ele já conhecia pregressamente. Ele queria fazer uma história de tempo e perguntou como é que ela estava, qual era a situação, e perguntou da morte da mãe. Ele sabia que esse ponto da morte da mãe dela tinha sido traumático, e ele gostaria de registrar essa dor. Ela falou da morte da mãe, mas falou sem uma carga emocional de dor. Falou com tristeza, com saudade. Luto resolvido, né, gente? Mas o luto dele não estava resolvido. E aí ele ficou perguntando, e ela querendo falar de outras coisas do namorado dela, da vida atual dela. E aí ele falou assim, Valéria, ela ficou fugindo da situação. Eu falei, não, quem está com alguma situação mal resolvida é você, né? Porque ela estava muito bem resolvida. Você perguntou, ela respondeu com a carga necessária, ela não fugiu, não negou, mas você não conseguiu observar o que realmente era importante para ela. Você não conseguiu ouvir, você estava preso na sua dor. Percebe? Isso é análise dialógica emancipatória. Não quer dizer que em cada narrativa a gente vai conseguir dar esse salto, mas a intenção é possibilitar isso. Tá?
E aí vem as escolhas do nome. Então, por que narrativa? Já falei que é essa questão da expressão do ser em interação. Dialógica, porque é nessa constituição, nessa interação, eu, tu, eu, isso. E emancipatória, porque ela tem essa potencialidade de contribuir com a elaboração e um novo posicionamento do sujeito no mundo, tá? No mundo interno e no mundo externo. Aspectos importantes da ANDI. Leve em consideração o narrador, né? A pessoa, o grupo e interação. Ou seja, também leva em consideração o sujeito que está, né, o pesquisador em interação e o ambiente. Lembrei de uma outra história também. O outro orientando que foi fazer uma entrevista e era sobre sexualidade masculina. Foi fazer a entrevista com o homem na casa dele. Só que era uma casa muito simples, tá? Um cômodo, né? E a mulher não saía do lado do marido. Tá? Ele pediu para a mulher sair. Só que nisso que a mulher sai, paredes pequenas, gente, paredes têm ouvido. Então, levar em consideração isso também. O homem sabia disso. Então, quando ele falava, ele não falava só com as palavras, ele falava com o olhar, né? Com os gestos, com o silêncio, com o ritmo e o tempo de construção da frase, porque ele sabia que estava sendo ouvido. Assim como um outro orientando também, fazendo entrevista com uma pessoa com graves comprometimentos motores, tá? Com sérios comprometimentos motores, ele perguntou se essa pessoa era feliz. Tá? Só que era um jovem, né? Completamente dependente no aspecto motor, mas com toda a cognição preservada. E o rapaz responde, não sou feliz. A mãe lá do quarto grita, como você pode dizer que não é feliz? Você tem tudo, uma família maravilhosa. Mas porque o sofrimento era dela. E a condição da falta é uma condição humana, entendeu? A condição de felicidade e infelicidade, se a gente não parte disso, você não consegue mudar. Se você tem que jogar isso para fora do tapete, né, para baixo do tapete, é complicado. Pode falar, Francisco. Professora, o meu trabalho a pretensão, né, é que seja perguntar a alunos do curso de medicina o que é felicidade, né, baseado na psicologia positiva. E dando aula para eles e atendendo, eu sou psicólogo da Universidade de Vassouras, eu percebo que muitos têm uma obrigação de ser felizes, porque vocês estão vivendo o sonho da faculdade de medicina, o sonho que muitos almejam e vocês têm. E essa obrigação de ser feliz se torna tão aprisionante que eles não conseguem mais ser felizes, porque eles estão presos a uma obrigação disso. Então, como você percebe isso, Francisco? Assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma frase que eu ouvi da psicanálise há muito tempo, né? Aonde nasce a obrigação, morre o desejo. Então, essa obrigação vai gradualmente reduzindo o desejo de até mesmo entender o que é felicidade, porque vira mais uma meta a ser alcançada. Então, mas como é que você concretiza, ou como que você justifica para mim essa sua observação da obrigatoriedade? Entendeu? Como é que você percebe? Porque isso que eu estou te falando é provocativo mesmo, tá, Francisco? Não é fácil. Porque, principalmente a gente na clínica, a gente tem o feeling. A gente tem a sensibilidade. Mas depois você vai ver, é no silêncio, é na construção frasal desse sujeito, tá? É na forma como ele interage. Você vê que as frases, isso a gente na clínica vê muito, né? Principalmente nas entrevistas iniciais, a pessoa, quando chega, ela conta a historinha. Quando ela chega na hora, ela fala assim, porra, hoje não tem nada para falar com você. Só vim dizer que eu não venho mais. Porque estão gastando meu dinheiro. Você está levando o meu dinheiro. Né? Você está me roubando. Tem nada também já. É nessa hora que ele fala, não tenho nada para dizer. Aí você fala,
Mas de onde vem essa raiva? Aí você quebra a pessoa. Então, são essas escansões que a gente precisa fazer. E é esse exercício, entendeu, Francisco, que a gente percebe. O que é perceber? Eu dei exemplos, mas a gente não percebe só na fala, a gente percebe nesse contexto todo, que é o que faz o sentido para a gente. E aí, por isso que nessa hora, para nós, né, por exemplo, a análise de conteúdo não foi suficiente. Porque a análise de conteúdo, você vai pegar a frase. Né? Então, tantos disseram felicidade. Ok. Você pode até indagar depois, mas o que te sustenta disso? Porque a frequência está alta, está ali. Na análise de discurso, que aproxima muito a gente, porque é na análise de discurso que vê essa mensagem subliminar. É a mensagem de discurso que vai no não dito. Mas ela não enfocava tanto esse olhar para si e essa organização dos dados. Tá? Então, assim, a pergunta que eu te fiz não é assim, né, prova oral, mas é só para fazer pensar que era justamente isso, a gente queria valorizar a intuição do pesquisador, porque intuição é algo também proibido na pesquisa positivista. Ela mostra a imaturidade do pesquisador. Tá? É erro, é pesquisador que não foi bem treinado. Como? Sabe? É aquilo de tirar a subjetividade. Nós somos seres humanos, nós somos seres subjetivos. Então, essa intuição, essa sensibilidade, esse ouvir, né? Essa escuta é uma escuta diferenciada, que precisa ser treinada também, porque também não é caindo do sol. Fala, Francilene. Vou só dar uma contribuição para essa fala do Francisco, porque, como você mesma acabou de falar, né, professora, na clínica a gente escuta, a gente vê essas coisas. E eu tenho parâmetros, assim, porque eu atendo desde estudantes de medicina até médicos formados. E aí eu tenho essa linha, assim, sabe, deles, desde o perrengue para poder passar para uma faculdade de medicina, até a entrada e até a situação deles trabalhando, né? Enfim. E esses alunos que estão, Francisco, em medicina, e assim, quando eles entram muito deslumbrados com aquela coisa, caramba, eu consegui, então agora eu tenho que estar muito feliz. Eu tenho que estar muito em êxtase. Só que quando eles entram, não é nada fácil, aí eles percebem que é um outro caos. Então, eles saem de um caos e entram em outro caos, porque eles têm uma rotina muito pesada. Então, assim, por isso que eles não conseguem ficar tão felizes. E o que a gente vê é muito sofrimento, realmente, durante essa trajetória pré, durante e após. É bem pesado. Para você ver, até a questão da angústia. A angústia é constitucional do sujeito. O sujeito... Aí vocês vejam que a minha fala também tem muito de psicanálise lacaniana, né? Tá? Então, é o sujeito da falta, ponto. Volto, não é ordem ou caos, é ordem e caos. A angústia tem hora que vai estar maior, vai estar menor, mas quanto mais você querer abafar, né, aquela história do repressão, né, do recalque, mais intensa ela vai estar. Então, quando você consegue propiciar formas de elaboração, você precisa ter muita coragem. Por isso que na clínica a gente fala de confiança. E aqui na pesquisa também precisa ter um contrato de confiança nessa proximidade. Mas não é uma confiança racional, percebe, gente? Né? Precisa ter um clima de segurança psicológica para poder emergir ou para poder saber lidar com esses dados. Como eu falei, aquele caso do jovem, né, que enfiava a mão na boca, aquela família estava tão na defensiva que não adiantava, naquele momento, eu desmascarar ou trazer alguma interpretação.
tem que fazer um acolhimento, e é igual quando a gente vai fazer obra em casa, né? Você não vai na base e derruba. Então, se você quer, você precisa dar sustentação, porque o objetivo não é a destruição. Ruptura não é destruir. Ruptura é você fazer abertura para o novo. Tá? E aí continua aquela questão das permanências e das mudanças. A estabilidade e a instabilidade. Junto, não é um ou outro. É essa questão da possibilidade, da dualidade, da contradição, que a epistemologia positivista não contempla. Porque a perspectiva dela é de um valor, é de uma verdade, é de estabilidade, é de uma ordem. Tá? Então, perfeito as coisas que vocês falaram. E aí, agora falando do procedimento, né? Então, assim, a análise, a coleta de dados pode ser por diferentes técnicas que a gente já conhece. Entrevista, livre ou semi-estruturada, né? Questionário com questões abertas, observação naturalista, pesquisa e intervenção. Então, assim, a coleta, a forma que você vai fazer são várias, mas sempre considerando a adequação, né? Mas na hora da análise, primeiro o pesquisador está implicado, ele faz parte do conjunto de dados que também será analisado. Tá? E podendo fazer um adendo nessa questão, a gente valoriza ou a gente possibilita a pesquisa autonarrativa do próprio pesquisador, ou seja, pesquisa em primeira voz. Gente, desculpem as outras vozes daqui dos carrinhos também, né? O cara também tem que viver, ganhar o din-din dele. Mas isso é uma outra coisa que a gente aprendeu. Eu, quando aprendi, né, era sempre a terceira pessoa, no singular, né? Mesmo quando era um trabalho seu, você podia... Argumenta-se, observa-se. Depois evoluiu, melhorou, quando a psicologia social avançou no seu reconhecimento, as pesquisas qualitativas, para o nós, então para a primeira pessoa do plural, porque você estaria colocando em diálogo com outros pesquisadores, mas é a história oral, é o grupo da história oral, né? Principalmente o pessoal da Bahia, né? O pessoal da UERJ, que vem contribuir com a entrada do eu, e eles contribuem muito no campo da educação, porque eles olham muito a formação dos professores. Você vê que conhecimento é co-construído, mas ativamente pelo sujeito. Isso a gente consegue pensar no estudante. E a gente esquece que o próprio professor, ele também é um aprendente. Né? E aí ele não consegue se permitir estar nesse lugar. Tá? E aí compromete o processo da aprendizagem como um todo. Então, voltando, aqui na questão da análise, o que a gente vai... a gente se inspirou muito no procedimento de organização dos dados na análise de discurso, né? A possibilidade de organizar os dados. A gente se inspirou muito na análise, aliás, na análise de conteúdo, que foi a organização dos dados, na análise de discurso, a questão dessa mensagem subliminar, e da análise narrativa tradicional, a dinâmica linguística que se tem, ok? Aí os procedimentos. Então, o que vai fazer? Vou ler, né? Para iniciar o trabalho, o pesquisador retoma seus pressupostos. Questões advindas do seu problema de pesquisa. O que ele indaga, o que ele quer saber. Isso não só para as ciências humanas e sociais. A gente vê que, dependendo de como você delineia a sua questão, como você escreve a sua pergunta, é aquela primeira lá dos portugueses chegando com os indígenas aqui. Né? Eu vou encontrar pessoas que são primárias, que não são civilizadas. Então, como eu vou civilizar o índio? Pronto.
nessa questão você já coloca qual é o mundo que esse pesquisador lida, tá? B, formulações de abordagem conceitual que adota gerando polos específicos de interesse e interpretações possíveis para os dados. Ou seja, qual é o seu ponto de referência, falando de olhar fluido? Quem são os seus interlocutores, né? Qual é a sua base? C, né? A própria realidade sob o estudo, que exige um espaço para mostrar suas evidências e consistências. Então, como e quanto eu estou próximo dessa realidade? Né? Acho que se o autor agora, que fala que a gente precisa exercitar o estranhamento também nas realidades. Então, você precisa conhecer e estar próximo a essa realidade, mas você também precisa estranhar. E isso serve também para a pesquisa autonarrativa do próprio pesquisador. A gente vai ter sempre uma variável, que essa variável é o que vai estar presente no problema da pesquisa, né? E a gente vai procurar as regularidades, as dissonâncias, né? As estabilidades e as mudanças. Tá? Como que a gente anota isso tudo? Gente, isso aqui é só uma sugestão, porque cada pessoa tem um jeito próprio, tá? Mas esse eu acho que é um formato que mais contribui depois, né? Às vezes são coisas que são óbvias, mas a gente fala assim, o óbvio não existe. Então, primeiro, nessa folha de transcrição, nessa observação, eu acabo falando que parece muito um diário de adolescente, onde a gente coloca e a gente se implica ali, tá? Então, a gente coloca o nome do entrevistador, a data, o local, né? A identificação do entrevistado, ou sua sigla, mas aqui não precisa nem a sigla, né? A gente pode colocar a sigla que a gente vai usar depois. Hora de início, hora de término, indicação da transcrição, se vai ser literal, se vai ser parcial, porque, por exemplo, uma entrevista, 1 hora de entrevista, no mínimo 3 a 4 horas de transcrição, tá? Porque você não vai transcrever No mínimo. só a palavra. O meu foi bem mais. No mínimo. Isso já... Por quê? Porque não interessa só a palavra, né? Interessa como que fez, como que colocou. Então, a gente pode pegar trechos. Sempre que possível, eu acho muito rico usar o vídeo, usar a gravação, porque, como eu falei, a gente vai superar a linguagem verbal, né? Ou a gente vai tentar, ou a gente vai possibilitar isso. A gente vai possibilitar olhar essa questão de contexto, essa questão da tonicidade, né? Então, do sujeito. Eu lembro uma entrevista que eu fiz com uma mãe, né? Ela veio falar comigo o tempo inteiro assim, ó. Era uma mãe que eu já conhecia, era numa escola, né? E ela veio falar, o que quer falar comigo? Aí eu olhei para ela, falei assim, olá, tudo bem? Aí ela olhou para mim, olhou para ela, quá, 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 quá. Eu pude fazer isso porque ela já me conhecia, tá, gente? Mas era assim, ela foi se travando toda e ela não se percebia. A raiva tinha saído daqui do maxilar. Já estava no pescoço, já estava assim. Eu acho que se eu não fizesse isso, se eu desse só um bom dia normal, ela me socava, entendeu? Porque ela estava a ponto de explodir. Isso é análise narrativa. Tá? Bem, outro ponto, o comando ou a pergunta feita que serviu como gatilho para a entrevista. Como é que você começou com a entrevista? Como é que você falou? Né? E depois, aqui notar, você faz nessa transcrição literal, que é isso que eu falei, que é tipo o diário da adolescente. Você vai escrever tudo, como você sentiu, como é que você chegou no lugar. Lembro de uma orientanda minha que, quando ela foi para a entrevista da coleta de dados, ela teve tantos problemas até chegar lá, ela chegou carregada.
E ela teve que pensar nisso, porque por mais que não queira falar, o corpo fala. Tá? Bem, e aí depois a organização dos dados, a partir dessa folha, né, ou desse diário de campo livre, e com maior dados de pensamentos, sentimentos e ações, a gente pode colocar uma coluna com o tópico, né? Uma coluna com o tempo da transcrição, de onde foi feito, se foi de áudio, vídeo, porque muitas vezes a gente precisa voltar a esse trecho para poder entender como é que aquele enredo surgiu naquele dado momento. Tá? Um tema, né? O conceito interlocutor, então, assim, naquele trecho eu selecionei por quê? Porque quero falar sobre sexualidade. Quem é que eu vou usar para estar falando sobre esse tema? Tá? Do conceito, e a observação são comentários que você pode fazer. Por exemplo, lembrei de uma outra situação, aí também quem foi já meu aluno já deve ter ouvido, peço desculpa pela repetição, mas lembrei agora, eu estava numa conferência, num encontro, tá? Com pessoas com deficiência intelectual, seus familiares e profissionais, e a gente estava conversando sobre a questão do direito à passagem, porque eu acho que agora já tem o direito da passagem da pessoa com deficiência e seu acompanhante. Mas na época, quando tinha saído, era só da pessoa com deficiência. Aí a mãe que tinha que acompanhar tinha que pagar. E é muito caro, né? São pessoas que têm um atendimento muito caro. Então, a gente estava discutindo isso, todo mundo junto, né? Era uma assembleia. E aí teve uma pessoa, um jovem, né, com síndrome de Down, que levantou a mão, aí falou assim, eu vou ser padrinho de casamento. Aí a gente falou assim, que interessante, bacana, né? Pô, completamente fora, né, do assunto que a gente estava falando sobre transporte, direito. Sabe o que você faz? Voltou, continuando. Aí ele voltou. Eu fui convidado, você é padrinho de casamento. De novo. Na terceira vez que ele fez isso, gente, aí eu parei, né? Eu estava coordenando a reunião, aí eu olhei. Aí eu fui ouvir. Então, qual era a questão? Principalmente uma pessoa com deficiência intelectual, ele estava super sintonizado, só que ele estava assim, antenado, tinha conexão, mas a sintonia é que precisava ser refinada. A questão é que ele morava com a mãe, né? Mas a irmã ia casar, tinha convidado ele para casar, e ele estava querendo dizer o quanto que ele era capaz de ser uma pessoa independente, tá? E quanto ele poderia falar por si. E quanto que seria importante esses deslocamentos. E aí ele falou dos lugares que ele ia, dos amigos que ele tinha, para além da família, ou do controle da família. Então, tinha tudo a ver, porque quando a gente está falando do transporte, a gente está falando desse direito, mas a gente está falando do direito da pessoa, da sua singularidade, do seu direito de ser. Tá? Então, esse entraria como um corte de uma transcrição, tá? E o tema seria justamente essa questão de autonomia e consciência dos seus direitos. Isso seria na observação. Percebe como que você lê para além do que está ali, tá? Mas não é inventar, não vou fazer uma história de carochinha. Então, conforme a gente foi organizando o pensamento dele, porque o pensamento é dele, a narrativa é dele, tá? Mas a gente contribui com isso, porque ele fala sim, fala que não, tá? Reflexões finais, aí já abrindo como um todo. Então, esse é o nosso propósito, quando a gente está problematizando e trazendo a Ande, né, essa possibilidade de dizer, sim, é possível essa questão narrativa dialógica. Então, a gente vai não só tirar o dado, a gente vai dialogar com esse fenômeno
e ambos vão fazer essa interpretação. Bem, confesso uma coisa a vocês, né, aqui pode ser aqui, na limitação ou na dificuldade. O passo final, depois de você organizar tudo, antes de você fazer o relatório final, é você devolver isso ou discutir esses dados com o seu participante de pesquisa, né? É você discutir com ele as suas observações, as suas impressões, tá? Isso quando é com o outro, ou isso, às vezes, é quando é o próprio sujeito. Então, teve uma pessoa agora que acabou de defender a dissertação dela, e em alguns momentos que eu conversei com ela, ela conversando comigo, ela teve outros insights e uma forma de rever o que ela tinha colocado, tá? E isso contempla, pode ser descrito, quanto mais minucioso, ok? A gente fala que são as filigranas que vão enriquecer, que vão dar o toque, tá? Então, a gente tem um material bruto, mas é como que você vai lapidar isso, que é o toque de cada um, e é o grau de maturidade também do pesquisador, né? O quanto que ele vai conseguir avançar no seu ponto de referência, o quanto que ele vai diminuir o seu ponto cego. Não tem regra, gente, né? Isso depende do momento de cada um também. Então, isso, essa questão da consciência do pesquisador, e nessa questão da escolha, então, a ANDE não serve para qualquer pesquisa, tá? E pegando, né, até o que o Francisco tinha falado antes, ele falou, eu percebo a obrigatoriedade. Como? Né? E como é que você lida com a obrigatoriedade? Né? Tem alguns momentos que a gente é obrigado, sim, e tem que engolir sapo, sim. E o que a gente faz com isso? Né? Como é que você lida com isso? Então, isso vai interferir na forma de como que você vai observar o outro. Tá? A ANDE, ela tem esse compromisso ético, político, ideológico, no sentido de libertação, de emancipação. Então, a gente acredita a narrativa como uma enunciação. Então, é essa capacidade de enunciar, se colocando no mundo em relação. Falei com vocês, a fase de consolidação da ANDE, a gente já está com uma estrutura mais teórica, mais consistente, na questão metodológica, com todas as propostas, mas a gente está na fase de utilizá-la, aplicá-la muito, para fazer emergir as dificuldades e a gente poder encaminhar e sugerir os erros. Tá? Das principais dificuldades, né, que a gente percebeu no uso até aqui, né, que vocês vão encontrar, vocês pesquisarem, já vários trabalhos, monografia, dissertação, tese, usando a ANDE. Na minha opinião, uma das principais dificuldades é a própria formação do pesquisador, porque ele vem... que isso vem na contramão do que a gente aprende na formação de pesquisador. Tá? E depois é a sua questão enquanto pessoa, porque a gente se rasga, a gente se mostra, e a gente mostra, a gente quando quer mostrar o que a gente sabe, que a gente é bom, o que a gente acerta, só que a gente já mostra também as nossas fragilidades, os nossos desvios, os nossos preconceitos. Tá? Então, em quantas situações eu coloquei, falei, caraca, como é que eu pude escrever ou falar isso? Não é? Como é que eu pude reagir diante dessa situação dessa forma? Que atitude preconceituosa que eu tive, mas eu só consegui ver isso a partir do momento que eu efetivamente me coloquei em xeque, tá? E aí é essa abertura para autorreflexão e autocrítica. A gente ainda tem uma ideia que eu acho perniciosa da academia, que é quando a gente faz crítica, a gente está destruindo o outro. E não é. Né? Na academia é um lugar de construção. Então, construção é lugar de diálogo. O diálogo é lugar de críticas também. É isso, a pessoa poder falar e ouvir. Bem, termino aqui, né? E abro para fala, vou mandar depois para vocês. Espera aí, gente, deixa eu trazer para cá.
Professora, eu lamentavelmente vou precisar sair agora, mas eu queria dizer só que eu adorei a aula, assim, falou muito para mim, muitas angústias que eu tenho, e muito obrigado. Estou à disposição, Francisco, tem ali o meu e-mail, né? E estou à disposição de vocês. Aqui, gente, só foi um panorama, né? Vocês viram que cada ponto desse a gente pode destrinchar, e principalmente as dificuldades, tá? Agradeço muito a sua participação, acho que foi muito elucidativa, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tem, gente, microfone aberto para vocês. Lu, eu não sei se atingiu, se era isso mais ou menos que você queria, né, que você tinha imaginado. Eu queria deixar os alunos falarem, mas eu estou com uma vontade de falar, Valéria, assim, desesperadora. Vale! Porque, assim, não só atingiu, como completou, não é complementou, não, completou aquilo que a gente tratou durante as minhas aulas aqui, porque eu vim falando do método da cartografia, só que a gente fez nesse percurso de 3 aulas uma construção do que era a ciência moderna e do que a gente vai na ciência contemporânea, né? E aí, assim, essa construção que foi chegando no método da cartografia e que agora você trouxe, assim, de maneira esplêndida essa colocação muito argumentada, muito situada, né, em diferentes bases teóricas, né, trazendo autores que eu não trouxe aqui, que não fez parte do percurso, né, porque eu tratei mais do método cartográfico, mas que permitiu uma compreensão, né, de como se colocar dessa posição de não neutralidade, entre outras coisas, né, que vão compondo uma ideia ou uma posição de pesquisa, né, dentro da ciência humana. E isso, assim, foi assim, totalmente maravilhoso, do meu ponto de vista. Tem várias coisas que eu anotei, que eu poderia falar aqui horas e trocar com você, mas que o tempo realmente é um ingrato, né? Isso. Que é isso, assim, a gente continuar conversando, né? Obrigada, Flávia. É continuar conversando isso. Aqui foi realmente só um momento plim-plim, né? Um momento de apresentação, mas há muitas perguntas dentro também. Então, algumas a gente já respondeu, outras a gente está respondendo. E não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A lá, Elisângela quer falar. Pode falar. Bom dia, professora. Obrigada aí pela aula. E a minha dúvida, né, ficou em relação à análise do narrador, que eu achei bem interessante, né? A senhora falou do Bronfenbrenner, né, da teoria bioecológica, e eu vi algumas similaridades também com o diário de campo, né, baseado na outra teoria. Eu queria que a senhora falasse só um pouquinho sobre essa análise do narrador, né, por ser possível. Bem, tem um outro texto que a gente trabalha especificamente sobre isso, tá? Então, que eu sugiro também, depois eu posso mandar a indicação. E essa questão do Bronfenbrenner não fala tanto de si, né? Ele fala dessa questão situacional. Quem vai trazer isso, ou quem me influenciou muito, foi o Jerome Brunner. Então, quando ele vai falar da narrativa e da autonarrativa. Então, ele foi um dos autores que influenciou muito, e os outros dialógicos, principalmente o Bakhtin e o Buber, tá? Que vão trazer essa questão. E eu acho que, além disso, por isso que eu falei assim, como traduzir isso para pesquisadores não psicólogos, né? Porque na psicologia a gente tem já esse treinamento dessa questão da observação de si e do outro, né? É que muitas vezes a gente vai, por exemplo, transferência contra transferência, tá? Nessas questões assim a gente já vem discutindo.
Mas mesmo na transferência e contra-transferência, quer dizer, falando isso com você, isso só me alertou agora, né? Foi um trabalho que eu escrevi também na época do doutorado. E normalmente eu não uso como referência, mas eu vou colocar aqui, porque a gente fez um estudo no sentido que a gente também subvertia um pouco a psicanálise nessa hora. A psicanálise freudiana fala que a contra-transferência é um erro de manejo. E na situação que a gente fez, a gente trabalhou muito pela Português, se não me engano, agora. Eu não confio muito na minha memória, tá? Mas a gente foi vendo que a contra-transferência ela é inerente, né? Entendeu? Assim, ela vai ser um erro se você não perceber, se você não se der conta e não elaborar. Aí ela vai se tornar um erro. Mas dizer que se ela acontecer, esse clínico tá errado, pô, não tá, não tá. Né? Aí eu dou um exemplo também, assim, eu as minhas histórias, né? Acho que sou muito grande contadora de história, e falo como que a minha experiência clínica está forte na proposta da pesquisa. Tá? Bem, eu atendia, né, uma adolescente, tá? E de pais separados. A menina morava no Brasil com a mãe, o pai era italiano, ela já estava adolescente, então estava na questão, o pai queria levá-la, tá? E estava nessa questão de vai, não vai, fica guarda com quem, como é que faz. E o pai italiano veio para o Brasil e a mãe discutia muito sobre o caráter manipulador do marido, né? Pela questão da sedução. E ela estava querendo ver isso. Então, assim, que ela não era contrária à filha ir. Mas a filha estaria indo por quê? Para quê? Entendeu? Quais seriam as condições? Então, era isso que ela queria ter uma segurança, né? Então, estava querendo levar a menina só para não pagar mais a pensão, tá? Então, qual era o plano, né, do pai para isso? Bem, obviamente, essa, mesmo sendo uma adolescente, ela ficou no fogo cruzado, porque ela amava tanto a mãe quanto o pai, né? E a mãe muito aberta, então, muito clara, né, nas coisas que aconteciam, nas coisas que eram, e o pai, então, já pela descrição da mãe, enfim, assim, muito manipulador, assim. Bem, convidei que os dois fossem ao consultório, né, para conversar comigo, não para ser fio de prumo, né? Vai ficar com um, vai ficar com o outro, não isso, mas para poder entender a dinâmica da questão e poder compreender o contexto que essa menina, né, essa adolescente estava inserida. Bem, chega o pai, né, eles não chegam juntos, chega o pai antes, e eu vou falar, eu não sei falar italiano, mas era um italiano, sabe? Um italiano. E com aquela voz, com aquele olhar que te olha e te bota nua, sabe? E aí só no boa noite ele já me botou nua, assim, eu falei, caraca, que isso? Então eu estou falando da contra-transferência mesmo, de falar, pô, como que ele chega e já tinha todo o conhecimento, até quando a gente fala das affordances sociais, de despertar no outro determinado contexto, determinada coisa que o arrepio veio na coluna, gente. Falei, pô, esse é profissional, entendeu? Enfim, tive que respirar, sair um pouco e falar assim, que lugar que eu estou, quem sou eu, o que é, né? É respirar fundo, porque também eu não poderia partir para ouvir aquele sujeito só neste lugar de galanteador, percebe? Mas era um dado também. Não era o único dado.
E é essa situação que a gente precisa estar atento. Então, assim, como que a gente se captura, e principalmente isso eu acho que eu aprendi muito no atendimento de casal e de família. Como quando o psicólogo ele não está atento a si, aos seus movimentos, ele triangula, e aí ele toma partido de um. Então, com a mulher ou com o homem, tá? É confuso. Então, é esse momento que a gente precisa parar, refletir, olhar, e aí escarafunhar mesmo. Lembrei agora do livro Olhando Fritz dentro e fora da lata do lixo. É isso, é se rasgar. Isso às vezes a gente faz sozinho, e às vezes a gente faz em supervisão, e às vezes a gente faz na nossa análise. E às vezes a gente faz nos três. Tá? Então é isso, Elisângela. Tá? Essa é a proposta. Então é mostrar, sim, que existe a subjetividade, sim, mas subjetividade a gente também não aniquila a questão objetivas. Tá? Então, acho que isso eu não falei antes. Né? A gente lida com as duas questões. A gente lida com a subjetividade e com os aspectos objetivos. Tá? Então, não é um ou outro. Então, assim, não é só a visão daquela pessoa, é a visão daquela pessoa com base em que fatos, quais são os desencadeadores, quais são as questões, quais são os pontos de conexão de uma percepção mais ampla, tá? daquele grupo. Não sei se eu te respondi, mas eu sugiro depois, então, que você procure. Eu não lembro em qual revista foi, eu acho que foi na Valore mesmo, mas é autonarrativa do próprio pesquisador, alguma coisa assim, o nome. Tá? Muito importante, né, Valéria, essa questão, não é um ou outro, né? Que isso também guarda semelhança. De cabo, né? Cabo de força. Guarda uma semelhança com a ideia da esquizoanálise, da cartografia, né? Nessa ideia conectiva. Porque esse grupo todo, Lu, ele tem a mesma raiz epistemológica. Então, se a gente for olhar a nível de história de ciência, essa ruptura vem muito lá nos anos 60, né? Vai se estruturando melhor. Vem como consequência desde a Segunda Grande Guerra, ou desde ali, mas nos anos 60, onde fala assim, o que é fazer ciência, qual é o poder da ciência. Então, vem desde o corte da ciência com a religião, né? Então, precisou cortar mesmo religião, cortar filosofia, para deixar aquilo bem marcado, distante, tá? Nada de intuição, nada de sensação. Mas agora a gente já está na pós-modernidade, quer dizer, é outro mundo, é outra maturidade, a gente já caminhou bastante. Então, quando a gente fala da intuição ou da sensação, também não é ser o intuitivo, entendeu? Assim, falar assim, pronto. Não é isso. Aí foi a pergunta que eu falei do Francisco, né? Eu percebo a obrigatoriedade. Ok, cara pálida, percebe como? Né? Qual é o argumento que você tem para o outro? Pode ser a questão dele. Tchau, Rodrigo. Qual é a sua questão? Mas para você poder mostrar para o outro. É a sua percepção. Ok, você tem o direito de ter esse julgamento. Mas você não tem como falar sem uma base. Né? Então, perceba a partir disso. E afirmar como ciência, né, Valéria? Porque e afirmar como pesquisa, isso que nós estamos aqui, né, nessa luta. Pesquisa, o que é? É um conhecimento temporário, que vai depender dos conhecimentos, dos valores, dos preconceitos e dos instrumentos que a gente tem, né, que tem à mão. Tá? Eu fico pensando assim, que já tem algumas ferramentas da Aura, né, que faz a pesquisa da Aura, isso amadurecendo mais tarde, depois, de repente, como que se pode ser até um outro instrumento também, da mesma forma que a gente coloca, quando vai fazer uma pesquisa de neurociência, os
eletrodos, né? Que a gente já consegue inferir o pensamento, inferir algumas palavras ali. Quem sabe se depois vocês, essa coisa do instrumento da Áurea não possa avançar e verificar isso. Então, até quando se fala da questão da parapsicologia, por exemplo, é ciência, é válida ou não é válida, né? A parapsicologia, dentro dos parâmetros científicos agora, ela não contempla tudo, hoje, entendeu? E depois, eu não sei. E aí eu tenho que partir desse não sei. Voltando àquilo que a gente falou da angústia, eu acho que eu trago isso muito da psicopedagogia. Na psicopedagogia, a gente valoriza muito a ignorância. Ignorância significa desconhecimento, né? E é só o desconhecimento, é só o não saber que te habilita e que te impulsiona a buscar o saber, tá? Então, a gente considera isso e a gente tem esse lugar do não saber. Você veja, eu tenho o lugar do não saber da psicanálise lacaniana, tenho o lugar do não saber da perspectiva psicopedagógica, né? E é um lugar que eu sinto com muita tranquilidade, mas eu não sinto, fico parada, né? Ele me prepara para falar, então, o que eu vou buscar conhecer agora? Mas nunca vou saber tudo, né? E nunca aquele saber que eu construo vai ser imutável, né? Porque ele só vai ser válido enquanto ele responder a pergunta que foi elaborada. Quando não responder mais, companheiro, tchau e benção. Aí só para completar, igual eu falei de casamento, igual casamento, gente, né? Então, casamento não é viveram felizes para sempre até que a morte os separe. Precisa renascer a cada dia. Então, as pessoas se renovam a cada dia e aí esse encontro precisa ser alimentado a cada dia. Quantas vezes as pessoas não percebem e se distanciam e quando vêm, estão solitárias num casamento. Tá? Então, essa ideia de movimento, de processo, de insegurança, de tendência, de dualidade, de conflito. Tá? É isso que sustenta. Aí, voltando, quando você falou da questão cartográfica, foi o questionamento disso tudo que surgiu. Entendeu? Tudo esquizoanário, todas essas outras perspectivas, né? Contrária, o que todas elas têm em comum? São contrárias à perspectiva positivista. E aí cada um delineou uma pergunta ou uma aproximação ao tema de pesquisa e propõe um caminhar. Todas elas são importantes. A gente precisa conhecer para saber qual usar em que momento. Embora algumas possam ter maior proximidade com o nosso estilo pessoal, que é a nossa assinatura. Tá? É isso. Muito bom, Valéria, muito bom. Te agradecer muitíssimo, assim, um prazer enorme estar aqui com você. Precisamos abrir outros espaços.